Olá, queridos e queridas. Vamos então, neste momento, estudar sobre concepções de organização curricular. Dentro desse assunto, nós vamos estar estudando sobre os tipos de currículos que se apresentam, dentro da organização curricular, que são justamente o currículo tradicional, o currículo tecnicista ou racional tecnológico, o currículo progressivista ou escolanovista, currículo construtivista, currículo sociocrítico ou histórico social, currículo integrado e globalizado, currículos fechados, currículos abertos. Então, são esses os currículos que nós vamos estar, neste momento, estudando sobre os mesmos. Assim, temos concepções de organização curricular, os modos de materialização das intenções pedagógicas caracterizam concepções de organização curricular e determinam os tipos de currículo. Então, os teóricos que estudam, sobre a questão de concepções de organização curricular, eles vão traçando e, ao mesmo tempo, desenvolvendo diversas concepções que se voltam para essa questão da organização curricular. A partir de então, vão surgindo determinados tipos de currículos. Assim, com relação às concepções de organização curricular mais conhecidas, temos o seguinte. Essas concepções são mais conhecidas, que nós vamos agora estar tratando, que se voltam para a questão do currículo tradicional. Se refere ao conjunto de disciplinas a serem estudadas pelos alunos ao longo dos anos escolares. O currículo tradicional não se atenta para a contextualização. Nesse sentido, esse currículo organiza as disciplinas com seus conteúdos de forma fragmentada. Por isso, a educação ocorre de modo linear, sem articulação entre os temas. Temos, então, ainda o currículo tecnicista ou racional tecnológico. Foca na difusão de conhecimentos e habilidades voltados para o mercado de trabalho. Nós podemos perceber o seguinte, que dentro desta concepção baseia-se na tecnologia para selecionar e organizar os objetivos e as experiências de aprendizagem, os materiais didáticos, instrumentos de avaliação. Nesse sentido, pretende fazer o ensino um processo eficiente. E com relação ao currículo progressivista ou escolanovista? Então, esse currículo, como podemos perceber, no currículo progressista, sobressai o desenvolvimento das capacidades cognitivas. Nessa concepção, o professor atua como facilitador e o ritmo de cada aluno deve ser respeitado, pois as experiências dos próprios alunos é que permitem a aprendizagem. Assim, ganham destaque a necessidade dos alunos e o interesse deles nas atividades. Ainda temos o currículo construtivista. Esta concepção foca mais na construção do conhecimento pelo próprio aluno e menos na influência da cultura e do próprio professor. Assim, o professor deve atuar como facilitador do aprendizado. Podemos ainda perceber que dentro do currículo construtivista, as disciplinas somente aparecem com um valor instrumental para a aprendizagem de habilidades cognitivas, devendo o professor garantir a integração dos educandos com os objetos de aprendizagem. Quando falamos em currículo construtivista, temos que lembrar da teoria construtivista, uma teoria epistemológica que trata
trata do conhecimento como o conhecimento é construído. Tem como principal representante Piaget, que argumenta que o sujeito constrói o conhecimento por meio do contato com o objeto de estudo. A principal ligação na verdade, a principal lição que tiramos desta teoria é que a aprendizagem não acontece de forma passiva, pois todos os sujeitos envolvidos no processo de ensino-aprendizagem são ativos. O construtivismo também busca o desenvolvimento global do indivíduo, ou seja, dos aspectos cognitivos, sociais, afetivos. Assim, essas características, de alguma forma, têm que estar manifestas em um currículo construtivista. Podemos ainda dizer o seguinte, que existe o currículo sociocrítico ou histórico-social. Então, o currículo sociocrítico busca estimular a liberdade de pensamento. A concepção entende que os temas pedagógicos podem contribuir para uma formação política, dá destaque à responsabilidade social, no sentido de desenvolver cidadãos capazes de transformar sua realidade, confere valor à prática. Então, com relação a essa questão, ainda podemos dizer o seguinte, que nós temos os currículos integrado e globalizado. O currículo integrado é interdisciplinar, pois relaciona as disciplinas de forma holística, percebe a prática curricular como um processo de investigação. Assim, por meio da definição de um tema gerador, as disciplinas se associam, gerando um conhecimento integrado a respeito do tema definido. Podemos ver, então, aqui, bem nítido, a influência da interdisciplinaridade no currículo integrado e globalizado. Quando da preparação da proposta curricular, com base nessas concepções e tipologias, deve-se decidir entre currículos fechados e currículos abertos. Vamos, então, conferir esses currículos fechados e currículos abertos. Assim, os currículos fechados são aqueles que fazem as disciplinas de forma isolada. Então, com relação a essa questão, os conhecimentos e competências dos professores não são considerados na sua elaboração, e os professores ficam limitados a seguir os objetivos e os conteúdos definidos no currículo, porque a ele não foi permitido a sua participação, apenas limitou-se, como bem coloca aqui, a questão do professor seguir os objetivos e os conteúdos definidos dentro do currículo. Currículos abertos. Os currículos abertos preocupam-se com a integração entre as disciplinas e as ações pedagógicas. Os professores participam do processo de elaboração e seus saberes são respeitados. Por isso, acabam tendo mais flexibilidade na definição dos objetivos e competências a serem trabalhados. Os conteúdos podem ser organizados em áreas e temas geradores, de forma que subtemas e disciplinas poderão ser associados ao tema focal. Novamente, vemos, então, a presença da questão interdisciplinar também aqui. Importante dizer ainda para vocês o seguinte, por conta dessa divergência entre as teorias curriculares e tipologias de currículo, é que a escola deve avaliar cuidadosamente qual currículo irá adotar para chegar ao seu objetivo. Essa escolha deve ser pensada
a partir da concepção do seu projeto pedagógico, o qual deve basear-se na prática teórica da instituição e as necessidades dos alunos. Meus queridos, aqui encerramos, então, esse assunto que se volta para concepções mais conhecidas com relação à organização curricular. Mas vocês podem perfeitamente estar ampliando os conhecimentos de vocês posteriormente através de mais pesquisas que se relacionam, né, com esta temática. Espero que tenham compreendido todos os assuntos aqui abordados até o momento. Até uma próxima aula.